Faltando 3 dias para as eleições municipais, dezenas de candidatos a vereador que tiveram os registros negados ou cancelados pela Justiça Eleitoral seguem na disputa, apoiados em recursos ainda não analisados. Nossa equipe conversou com o promotor eleitoral para saber como fica a situação desses candidatos. Candidaturas indeferidas. Como fica a situação dos candidatos? Eles podem concorrer às eleições? Assumem a função no caso de vitória nas urnas? Há poucos dias do pleito de domingo, as dúvidas são muitas. Segundo o promotor eleitoral, mesmo os candidatos com a candidatura indeferida podem continuar concorrendo. As candidaturas que foram indeferidas e que foram alvo de recurso estão ainda sendo analisadas pela Justiça Eleitoral. E enquanto não houver uma decisão definitiva, a lei permite a continuidade da campanha, da propaganda, e o nome desses candidatos, que também ainda estão sob efeito de recurso, eles estão na urna. Mas em caso de vitória nas urnas e o recurso apresentado por eles sejam negados no TSE, os candidatos não assumem. O que a lei, na verdade, prevê é que todos esses recursos, todas essas situações estejam definidas antes da diplomação e da posse. Isso aí é o que a lei prevê. Pode acontecer de ocorrer de uma maneira diferente, e não dá tempo desses julgamentos, até porque a gente tem notícia de alguns candidatos que recorreram ao TSE, que faz com que esses recursos demorem mais um pouco, mas o que pode acontecer é o candidato que recebeu o voto e foi eleito, na verdade, se depois o recurso dele foi indeferido, ele vai ter que deixar o cargo. No caso do Gedson Merizio, do PSB, que teve a candidatura indeferida e comunicou que havia desistido da campanha em coletiva à imprensa, o promotor ressalta que o nome dele e do vice também vão constar nas urnas do próximo domingo, já que o partido recorreu da decisão no TSE. Como não houve uma renúncia formal, pelo menos que a gente tenha notícia, não houve essa renúncia formal, o nome do Gedson e do vice, inclusive, constam na urna. Quando da realização da inseminação da urna, o nome deles constou da urna. Então, em tese, eles são candidatos, continuam propensos aí a uma eleição. Evidentemente que, se houver a manutenção da sentença de primeiro grau com indeferimento da candidatura, eles não vão poder assumir. Ele lembra que qualquer eleitor pode procurar o cartório eleitoral de Guarapari para saber a situação do candidato. É que todos os processos, após julgados pela Justiça, voltam para lá e podem ser consultados. O acesso a essa informação ela pode ser feito direto no site do TRE, informando o número do processo, onde pode ser feito esse acompanhamento processual, porém é um mecanismo que às vezes a pessoa que não está muito afeita a esse tipo de procedimento vai ter uma certa dificuldade. Então a orientação que a gente dá para uma informação mais atualizada é buscar essa informação junto ao cartório eleitoral. Vai ter uma informação do dia, na verdade. Bom, segundo o Diretório Municipal do PSB, o ex-candidato a prefeito Gedson Merizio recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral para garantir que os candidatos a vereador que tiveram a candidatura indeferida e não quiseram desistir pudessem continuar com a campanha sob recurso.